Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 21 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos. Hoje é o último assunto do nosso tema, as doutrinas bíblicas pentecostais. Falando da nossa linha pentecostal, a qual nós servimos, acreditamos e somos servos do Senhor dentro desse contexto, a linha pentecostal. Cremos sim no poder, na ação do Espírito Santo atuante hoje. A gente crê na manifestação sobrenatural do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, com as evidências em falar em línguas e outras mais. Cremos também no fruto do Espírito, sempre alinhado debaixo da palavra de Deus e tendo, como princípio que é também para nós buscarmos sempre ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então hoje nós vamos falar o Espírito Santo e a vinda de Jesus, o grande retorno de Jesus, a espera de toda a igreja. Assim espero que todos estejam esperando a vinda de Cristo, embora que muitos estão vivendo uma vida como que, Cristo não virá. Mas nós sabemos que Ele virá. Todas as promessas da Bíblia foram cumpridas e as que ainda vão se cumprir, pode ter certeza, ela irá se cumprir. E a vinda de Jesus é uma dessas promessas, porque não veio de boca e nem de pensamentos humanos, mas foi do nosso próprio Senhor Jesus, que saiu dele, que ele iria ao céu, preparar um lugar e depois vir buscar a tua igreja. Amém? Vamos para o texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus por esse texto. O texto apresenta a atuação do Espírito Santo na atual dispensação da graça, preparando a igreja para o arrebatamento, adornando ela, por meio da santificação e do selo da redenção, enquanto também atua no mundo, convencendo o pecador e retendo a manifestação plena do anticristo. Tudo isso é o poder do Espírito Santo atuante. No arrebatamento, o Espírito Santo será o agente da ressurreição e transformação gloriosa dos crentes, tornando-os semelhantes a Cristo. A vinda de Jesus é parte essencial da mensagem do Evangelho e constitui a bem-aventurada esperança da igreja. Biblicamente, essa vinda ocorrerá em duas fases: o arrebatamento da igreja, secreto para o mundo, quando Cristo virá até as nuvens para buscar os seus. A manifestação pública em glória, quando Jesus voltará com os santos para julgar as nações, destruir o anticristo, livrar Israel e estabelecer o reino milenial. Entre essas duas fases ocorrerá o quê? A grande tribulação, período de sofrimento sem precedentes, sob o domínio do anticristo, do qual a igreja fiel será palpada. Irmãos, aqui eu preciso só parar e frisar. A grande tribulação, a igreja será poupada. Muitas linhas, muitas interpretações. Nós da linha pentecostal somos pré-tribulacionistas, então nós cremos que seremos arrebatados antes da tribulação. Tem uns que pensam que vai haver, que a igreja ficará
na metade da tribulação, e outros que depois que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Não está isso na Bíblia, embora que eles pegam alguns textos e tenta interpretar ela desse jeito, não tem. Há mais evidências do da vinda, da ida da igreja antes da tribulação do que essas outras duas linhas, em que a igreja vai passar metade da tribulação e que outra que diz que nós vamos passar pela grande tribulação. Há quem diga que nós estamos na grande tribulação, meu pai. Vamos lá. A vinda de Cristo será súbita e inesperada, comparada ao ladrão e ao relâmpago, exigindo vigilância constante. O texto também apresenta sinais evidentes da sua proximidade, como o derramamento do Espírito Santo em escala mundial, o avanço da ciência sem correspondente crescimento da sabedoria, o ressurgimento da nação de Israel, a proliferação de falsos. Irmãos, presta atenção, olha os sinais que já estão em evidência. O derramamento do Espírito Santo em escala mundial, tá? Haverá isso. Aí você me fala, mas há muitas igrejas que não tem mais a busca do Espírito Santo. Isso é o esfriamento, isso é o poder do anticristo já esfriando a igreja. Mas aqueles que têm fervor e que busca, que tem aqueles cultos, sabe, de busca pelo Espírito Santo, essa vai ser derramada. Avanço da ciência, o avanço da tecnologia e o correspondente crescimento da sabedoria, onde todos aí, né, hoje se tornam, por causa da tecnologia, sábios. O ressurgimento da nação de Israel, Israel sendo um centro de todo aí o comando. A gente vê os noticiários que Israel sempre em evidência nos noticiários. A proliferação dos falsos ensinos na igreja, isso está. E a reorganização política que prepara o cenário para o governo do anticristo, está tudo aí. Você vê agora o confronto lá dos Estados Unidos com a Europa, tá esse problema aí agora aí, né, da Ásia. Desperta, igreja, abre o olho. Por fim, são destacados os propósitos da vida de Jesus: levar a igreja ao céu, julgar e recompensar a humanidade, estabelecer o reino milenial e julgar Satanás. O texto conclui com um forte chamado ao arrependimento e o reavivamento, denunciando uma igreja distraída com jogos religiosos, estruturas e aparência, mas carente da presença viva de Deus. Então, o que o Espírito Santo requer e qual é a urgência da igreja hoje? O chamado à santificação. A realidade do arrebatamento nos chama a viver uma fé prática, santa e comprometida. Não basta conhecer doutrinas, é necessário viver de modo agradável a Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme o nosso caráter diariamente. O que o Espírito Santo requer de nós? Vigilância espiritual constante. Se a vinda de Cristo será súbita, a igreja não pode viver espiritualmente adormecida. Precisamos vigiar em oração, comunhão e fidelidade, evitando os conformismos e a acomodação espiritual. A prioridade ao reavivamento, não a religiosidade vazia. O alerta final do texto confronta a igreja atual. Atividades, prédios, recursos e conhecimento bíblico não substituem a presença do Espírito Santo. Sempre falo e sempre bato nessa tecla. Dá uma olhada nas igrejas, lá as 7 igrejas do Apocalipse. E vai comparando elas com o cenário atual hoje. Sem o reavivamento, tudo se torna apenas um jogo religioso. Dentro desse contexto, estava a primeira igreja de Éfeso, aonde eles guardavam a palavra, aonde eles confrontavam os falsos apóstolos, só que eles acreditavam numa falsa doutrina, numa libertinagem, numa vida com frieza, numa vida, sabe, com a chama apagada, tanto que Jesus dá advertência para eles: voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor, não deixe essa chama se apagar. Ah, antes eu fazia, e por que hoje não faz mais? Ah, mas antes eu... por que hoje não faz?
Temos que continuar, é constante, não é saudosismo. Urgência na missão evangelística. Diante da proximidade da volta de Cristo, a igreja deve intensificar a proclamação do Evangelho. Lembrando que o Espírito Santo continua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A esperança viva e consoladora. A doutrina da vinda de Cristo não é um motivo de medo para o crente fiel, mas da esperança, consolo e perseverança, fortalecendo-nos a permanecer firmes em meio ao mundo cada vez mais distante de Deus. Então, não é tempo de brincar de igreja, mas de viver uma fé genuína, cheia do Espírito, preparada para encontrar-se com Cristo. Glória a Deus! Não é hora de se prepararmos, é hora de estarmos preparados. Que o Espírito Santo nos ajude. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai amado, venha fazer, Senhor, meu Pai, um grande avivamento, reavivamento na tua igreja, Senhor. Pai amado, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Que nós venhamos voltar, Senhor, meu Pai, a termos, Senhor, meu Pai amado, conduzidos pelo Senhor, Espírito Santo. E que tudo venha a ser para a tua glória. Nos adorna, Senhor. Queremos estar com as nossas lamparinas acesas, Senhor, para quando o noivo voltar, nós vamos estar preparados para entrar e cear e sempre, Senhor, meu Pai, para toda a eternidade, viver com o nosso Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.